morte. 1, 2, 3, podemos ler? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mais uma vez, por favor. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Podem se sentar, por favor, com toda a gentileza. No dia de hoje, vamos aproveitar aqui o tempo, uma vez que o culto começou meio tarde. No dia de hoje, eu quero falar aqui sobre... Quero falar sobre a morte. Eu quero falar sobre a morte. A morte. Amém? Com toda certeza, todos nós estamos conscientes da morte. Estamos conscientes da morte. Nós temos vários grupos acerca do conhecimento da morte. Existem vários grupos. Dentre esses grupos, tem grupo daquelas pessoas que acreditam que existe a morte. Acreditem na morte. Mas essas pessoas não acreditam que depois da morte existe um morre. Tudo acabou. Quer dizer que depois da morte nós somos como se fôssemos animais. E quando se morre não existe mais vida. Tudo terminou. Agora, existe outro grupo de pessoas que têm uma falsa doutrina, que seguem uma falsa doutrina, que através daquela doutrina, daquela falsa doutrina que ele segue, ele acha que todo mundo que morre vai num bom lugar. Há um bom lugar que inferno é aqui na terra. Então, quando vamos morrer, a gente vai num bom lugar, nós já sofremos aqui na terra. Todos esses conhecimentos, tudo isso que nós temos ouvido acerca da morte, meus queridos irmãos, tudo que nós temos ouvido no mundo acerca da morte, a verdade absoluta é a Bíblia Sagrada. A Bíblia está certa. Se alguém no mundo diz alguma coisa sobre a morte que contradiz a Bíblia, ele está errado. Ainda que seja um grande docente, um grande reitor lá na faculdade, ainda que seja um nome de alguém de renome, a Bíblia é que está certa. E os homens realmente falham. A Bíblia explica como funciona a morte. Como realmente é a morte. E o que acontece depois da morte. Se é que existe vida após a morte ou não existe vida. E nós que cremos na Bíblia Sagrada acreditamos que após a morte existe vida. Amém? Existe vida após a morte. Bem, existem algumas pessoas que vivem nesse mundo, mas eles sabem que a morte existe, mas para eles a morte é como se fosse algo que acontece, algo tão simples. Tão simples que eles vivem, e não se preparam, como é que eu posso dizer isso aqui? Não se preparam quando chegar esse momento. Eles enxergam a morte como se fosse algo normal, algo mínimo, algo básico. A morte é muito sério, irmão, muito sério. Muito sério. E no momento da morte, é um momento onde toda a hipocrisia cai. Vocês sabiam disso? Se durante a vida você fosse um grande hipócrita, se você ser um grande hipócrita durante a vida, quando chegar à beira da morte, não tem como você manifestar a sua hipocrisia. Não tem como. Então, Deus vai tratar com o que a gente é realmente quando chegar o momento da morte. Irmão, desde que o homem pecou, até hoje as pessoas vão morrer. Milhares e milhares de pessoas já morreram. No Antigo Testamento até agora, já houve várias guerras que aconteceram e muita gente morreram. Você, com certeza, não está de fora disso. Ou você se sente tão especial que talvez você não vai morrer. Ou você se sente tão especial que talvez quando chegar o momento da morte, a morte vai escapar. Quando chegar o teu dia de ir, também você vai escapar. E não vai acontecer, acontece com os outros, mas não vai acontecer contigo. Que tem pessoas que não levam esse assunto da morte como algo pessoal, como uma responsabilidade pessoal. Nós com certeza temos pessoas que nós víamos, que estavam conosco em vida, e essas pessoas não existem mais. É uma pregação que eles deixaram para nós, que um dia vai chegar a nossa vez. Porque se essas pessoas morreram, ou melhor, essas pessoas que morreram, também tinham pessoas que lhe deixaram em vida.
e que morreram. E hoje essas pessoas morreram. Um dia vai chegar a nossa vez. Vai chegar a nossa vez. Agora, com certeza nós temos que nos preparar, porque depois da morte tem vida. Por favor, quando você meter em telefones aqui, mete no modo de avião. Então, após a morte existe vida. O texto que nós lemos, o texto bíblico que nós lemos, o escritor de Hebreus está a dizer aqui, como aos homens está ordenado morrer uma vez. Quantas vezes? Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Agora, nós podemos nos perguntar aqui, de onde vem essa ordem? Quem deu essa ordem? Quem realmente ordenou a morte? Foi próprio Deus lá em Gênesis. Deus tinha dito ao homem, no dia que vocês me desobedecerem, porque a desobediência tem consequência, no dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. A morte já tinha sido decretada por Deus na desobediência. Quer dizer que se o homem desobedecesse a Deus, iria morrer. E foi o que aconteceu. A morte veio porque o homem desobedeceu a Deus. Quem ordenou aqui? Porque aos homens está ordenado morrer uma vez. Quem ordenou? Deus. Deus. Nós normalmente quando alguém morre, nós sempre pensamos que bruxo lhe matou. Pior aqui em Cabinda. Toda pessoa que morre, bruxo matou. Quer dizer que nós esquecemos que quem ordenou a morte é Deus. E nós colocamos essa ordem nos bruxos, quer dizer, bruxos que matam sempre. Tem pessoas que morreram, não foi por obra da bruxaria. Claro que tem pessoas que morreram por obra da bruxaria, mas nem todo mundo morreu por obra da bruxaria. E eu tenho dito, cristão não morre por obra da bruxaria. Irmão, estamos me entendendo? Amém? O cristão que tem Deus na sua vida não morre por obra da bruxaria. E também não existe isso na Bíblia. Nós não estamos a querer dizer que o cristão não pode ser morto por alguém, né? Deus permitir, no sentido de matar, porque os discípulos foram mortos por pessoas, não é? Foram martirizados. Martirizaram eles, sim. Mas um bruxo está lá no canto dele, está a fazer aquelas coisas noturnamente. E noturnamente matou o cristão, isso não existe. Não existe. Porque só aqui essa dúvida, só aqui essa questão. Alguém vai dizer, não, o cristão não pode ser morto por bruxo, mas bruxo é um homem. Quando nós estamos a dizer que o cristão não pode ser morto por um bruxo, nós estamos a querer dizer que a bruxaria em si, o feitiço, não mata o cristão. O feitiço. É isso que nós estamos a querer dizer. Não estamos a querer dizer que o cristão não pode, digamos, fisicamente, não noturnamente, fisicamente, ser perseguido por pessoas. E assim como os discípulos foram martirizados, eles serem martirizados. Isso Jesus nos disse. Mas Jesus não nos disse, amado irmão, é nenhuma parte da Bíblia que a bruxaria, alguém no canto dele poderia fazer alguma coisa para nos matar. Isso não existe na Bíblia. Irmão, se fosse possível, por exemplo, um bruxo fazer alguma obra maquiavélica, digamos, fazer uma manipulação para poder nos matar, nós já iríamos morrer muito tempo. Iríamos morrer muito tempo. Iríamos morrer muito tempo. Até quando se fala do poder de Satanás e a nossa posição, do poder dessas forças das trevas, a Bíblia diz que nós estamos acima disso. Sabiam disso? Sabiam disso? A Bíblia diz, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E que? Deve sublinhar aquela parte. E toda a força de quê? Do inimigo. E nada vos fará dano. E nada vos fará dano. Se você, por exemplo, você pega esse versículo, você pega essa passagem, e você diz, não, uma vez que ele, digamos, o que eu queria dizer aqui? Uma vez que esse versículo não se aplica nas obras da bruxaria, digamos, você pode dizer que esse versículo não se aplica na obra da bruxaria, mas com certeza se aplica.
se aplica que a obra de Satanás em nós não nos faz dano nenhum. Porque nós estamos guardados por Deus. Nós estamos guardados. Eu sei que é muito difícil você aceitar isso, mas é verdade, irmão. Nós estamos guardados. Cristão que que é realmente filho de Deus, deixa os bustos da tua família tentarem fazer alguma coisa. Quando você morrer, é porque era o momento estabelecido por Deus. Sim. Ou não ser que uma perseguição e te mataram porque foste pregar o evangelho. Sim, aí não tem problema, está escrito na Bíblia. Mas se um bruxo te levou lá, ou estendeu alguma coisa, amarrou para matar o cristão, não existe. Eu ando dizer aqui, no dia que o irmão morrer aqui no campo, já vai convidar o líder da igreja para poder pregar, e lá na reunião da família, vão dizer que não, esse jovem, esse cristão foi morto pela obra bruxaria. Porque hoje em dia, meu irmão, os bruxos se aproveitam disso. Eles se aproveitam como pessoas que eles também, quando dizem ele que matou, eles também aceitam. E por vezes não são eles que mataram. Porque o cristão tem Deus na vida dele. Irmão, você não pode diminuir Deus, você não pode enfraquecer Deus na vossa vida. Senão vocês vão ser fracos. Você vai desvalorizar a presença de Deus na vossa vida. E não pode acontecer isso. Você não pensar que o Espírito Santo é boneco, hein? A Bíblia diz que nosso corpo é templo de quê? Do Espírito Santo. E o bruxaria vai te expulsar o Espírito Santo para te matar você. Você não meteu bruxaria no sítio onde não está, irmão? Sim, nós já não metemos bruxaria no sítio onde não está. É um pastor que me deu grego e hebraico em Kinshasa. Iniciação a grego bíblico e hebraico bíblico. Aquele pastor, uma vez foi numa casa. Chega naquela casa e a senhora tinha sempre problemas espirituais. Então, quando o pastor entra naquela casa, fez a oração, a senhora disse, aqui nessa casa, muitos servos de Deus já vieram aqui orar, mas problemas nunca passaram. Eles têm um quarto aqui que anda fechado há muito tempo. Esse quarto ninguém nunca entrou. Desde que o meu falecido marido morreu. Meu falecido marido foi da maçonaria, das ciências ocultas. Então, esse quarto anda fechado. O pastor perguntou, mas que quarto foi? Indicou, está aqui a porta do quarto, ninguém nunca entrou. O pastor perguntou, espera, aqui nessa casa anda entrar servos de Deus? Ele fez de novo essa pergunta. Quer dizer, nessa casa anda entrar servos de Deus, sim. E os servos de Deus nunca entraram nesse quarto ali, porque nunca entraram. Ele tornou a perguntar, são servos de Deus? Sim, são servos de Deus, a segunda senhora. Ele disse, eu vou entrar nesse quarto. A senhora disse, papá, não faz isso, porque nesse quarto ali não pode se entrar, ali tem muita coisa que o meu falecido marido usava. E assim, o senhor insistiu. Então, a senhora rendeu, entregou a chave e ele entrou lá. Entrou, disse, já que vocês estão com medo, eu vou ainda entrar. Entrou, orou, mandou tirar tudo aquilo, antes de queimar, ainda leu um livro. Ele disse, não lê esse livro aí, você vai ser bruxo. A senhora disse, você não pode colocar bruxaria, o senhor disse, você não pode colocar essas ciências ocultas, a bruxaria, no nível onde não está. E mandou queimar. E os problemas passaram ou não passaram? Passaram. Quer dizer que nós estamos numa geração de crentes medrosos. Crente que tem tanto medo da bruxaria. Eu uma vez estava a dormir lá em casa, e de repente ouvi um barulho assim do teto, pá! Eu estava com muito sono, eu disse, mas velho, olha, eu quero dormir. E dormir. Ou você queria que eu fizesse uma oração motivada pela bruxaria? Você sabia que tem cristão que ora muito porque bruxo não ataca? Que se bruxo não atacar, não vai se empurrar. Tem pessoas que oram muito só porque ele é muito perseguido. Ele não ora muito para ter intimidade com Deus. Ele ora muito porque o bruxo está sempre a atacar. No dia que o bruxo está afastado um pouco, ele se desvia. Jejum motivado pela bruxaria. Está a jejuar por quê? Está me atacando bruxo. Você não jejua para ter intimidade com Deus. Você está a jejuar porque está em problema. E no dia que aquele bruxo está a atacar. E por isso algumas pessoas, para eles caírem no pecado, sabe o que o diabo faz? O diabo lhes dá uma paz disfarçada. Uma tranquilidade. Está procurando emprego, recebe um emprego. Quer um casamento? Está aí. E quer um carro? Está aí. Aquela paz é que vai lhe destruir. Aquela paz toda. Por isso sabia que muita gente saíram da igreja evangélica, caíram no pecado. Sabe por quê? Na igreja evangélica, não tinha que falar o nome, através do que eu ia falar, mas deixa eu só falar. Normalmente lá para você pregar, você deve se preparar. Porque você sabe que depois da pregação vai te atacar. Você não tem dúvida que vai ser atacado.
Então você deve se preparar, irmão, porque se você fosse pregar, não deixa parar, você vai ter problema. Então, as pessoas se consagravam tanto, porque sabiam, ali é batalha. Eu estou indo na igreja, é batalha ali. Mas, irmão, chegou um tempo, eles saíram fora pentecostal. Oh, todo mundo expulsa demônio, pastor tem unção, graças a Deus, ande em santificação. Pastor vai orar por mim. Esse relaxo todo desfriou muita gente. Está vendo? Está vendo o que o diabo faz por vezes? Lhes dá uma paz disfarçada, e muitos se desviam. Irmão, nós um dia vamos morrer. Um dia vamos morrer. Mano grandão, nós vamos morrer. Iremos morrer, iremos passar para a morte. Vai chegar um momento que a gente vai. Você não está aqui nessa terra eternamente, irmão. A terra é um lugar de passagem. Se a morte bater as portas hoje. Você sabia muita gente que vão à igreja, quando chegar o momento da morte, ao invés de agradecer a Deus, como Paulo disse, combati um bom combate, eu guardei a fé. Ao invés de dizer essas palavras, vai ficar a confessar seus pecados, porque era muito hipócrita. Irmão, não tem como você ser hipócrita à beira da morte. À beira da morte. E eu tenho um livro lá na livraria, acho que Mano já leu aquele livro. O livro é uma ficção, mostrando a história de alguém que descobriu o dia da sua morte. Só que quando ele descobriu o dia da sua morte, faltava pouco tempo para ele morrer. E naquele momento ele quis, olha, tudo que ele não fazia bem é o que ele queria fazer naquele momento. Pessoas que tinham problema com ele queria pedir perdão. Você sabia que tem pessoas assim? Quando chega à beira da morte, ele quer pedir perdão a todo mundo. Você tem a oportunidade de fazer bem pessoas hoje, mas ele quer esperar a beira da morte para fazer bem as pessoas. Vai ser tarde uma hora. Amém. A Bíblia está dizendo como aos homens está ordenado morrer uma vez. Uma vez. Está aqui, a morte é uma vez. E depois da morte veio o juízo. Viram depois disto o juízo. Eu normalmente quando me convidei para pregar no óbito, essa pregação que eu dou. Hoje vim pregar aqui no campo. Depois da morte tem um juízo, irmão. Você não tem como fugir do juízo que veio após a morte. Porque depois da morte tem vida. A tua alma é imortal. Ninguém pode matar a tua alma. Ninguém pode matar o teu espírito. Ninguém. Pessoas matam o teu corpo, mas não podem matar a tua alma. E todos os sentidos, irmão, que você tem, todos os sentidos estão intactos na alma. Aquele que morre com a sua alma, ele vê, ele sente, ele se lembra. Está aqui na parábola, na história de Rico e Lázaro. A Bíblia diz, quando o rico morreu, ajuda as suas crianças a sentar, por favor. Quando o Lázaro morreu, ele foi no seio de Abraão. A Bíblia diz, e morrendo também, o rico foi sepultado. Sepultado é enterrado, é ou não é? Foi sepultado. Mas a Bíblia diz, se você lê aquela passagem, logo que a Bíblia fala do sepultamento, a Bíblia diz, e no inferno ergueu seus olhos, abriu olhos no inferno. Na terra, lhe enterraram. No inferno, estava vivo. No inferno, ele lembrou dos seus irmãos. Ele viu Lázaro, ele falou, sentiu dor. Com quê? Com a sua alma. Com a sua alma. Com a sua alma. Quando vai chegar o momento da gente, nós irmos, irmão. Não tem como. Nós vamos ver, vamos sentir. E o juízo vai cair sobre nós. A Bíblia diz, o que o homem semear, isso ele ceifará. Quer dizer que, olha, o mundo é engraçado, irmãos. Tem pessoa que faz tanto mal nos outros, mas quer ir no céu. A vida dele é ser um adrabão mesmo de verdade, fazer mal à pessoa, mas ele quer ir no céu. Você acha mesmo que céu é lugar de pessoas que vivem fazendo mal aos outros? Não. Céu é lugar dos combatentes do bem. Aqueles que estão lutando a batalha do bem. Aqueles que estão lutando fazer o bem. É esses que vão no céu. A Bíblia diz, o que o homem semear, isso ele ceifará. Irmão, se você está plantar aqui mangueira, não espera laranja.
Quem está plantar mangueira terá manga. Quem está plantar laranjeira terá laranjas. Mas tem pessoa que está plantar o mal, mas quer céu. Aquele que planta o mal vai colher o inferno. Aquele que planta o bem vai colher o céu. A nossa vida hoje, como nós estamos a viver, é que diz onde vamos passar a eternidade. É que diz onde vamos passar a eternidade. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. É impossível, irmão, nós dizemos que nós amamos a Deus. Eu amo a Deus, mas nós não obedecemos a esse Deus. Isso não existe. Em toda a obediência existe sacrifício. Sim, é claro. Nós sabemos que melhor é obedecer do que sacrificar. Não é? É bíblico, não é? Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas toda obediência existe sacrifício. Me fala de uma obediência que não existe sacrifício. Você se sacrificar. Coisas banais, sim. Mas se é para obedecer Jesus, viver segundo a palavra, vai existir sacrifício. Há coisas que nós vamos querer que não vai dar. Porque somos cristãos, somos cidadãos do céu, somos peregrinos e forasteiros. Amém. Irmão, eu quero que vocês ouçam essa mensagem com muita seriedade, porque eu não estou a falar de coisas da terra, eu estou a falar de uma vida após a morte. E isso que eu estou a falar é uma realidade. Se você morrer amanhã, você vai se lembrar do que eu estou a falar. Eu já preguei pessoas que hoje não estão em vida, estão mortos. E se essas pessoas se perderam, estão a se lembrar daquelas pregações que eu fiz. Ninguém sabe o dia da tua morte. Você mesmo não sabe. Você pode sair daqui e perder a tua vida. Onde vais passar a eternidade? Inferno existe. Inferno é uma grande realidade, irmão. Eu sei que a nossa mente às vezes tenta calcular e dizer, mas não pode. Mas um lugar assim de tanta dor, mas como é que Deus vai fazer esse lugar? Sim, nós os seres humanos, Deus nos colocou aqui para viver segundo a sua vontade. Mas se nós desobedecemos a vontade de Deus, Ele preparou o lugar. Que a princípio não foi pagado para nós, foi pagado para Satanás e os anjos caíram, mas os homens que obedecem a Satanás, que obedecem a carne, irão lá. Irão lá. Então a Bíblia está a dizer, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Há um julgamento que acontece após a morte. Um julgamento. Algumas pessoas dizem que depois da morte, alguns afirmam que o inferno, como tal, não tem ninguém. Algumas pessoas afirmam que pessoas estão a dormir. Estão a dormir. Sempre a dormir. E não é. Não é. A Bíblia diz que quando o Lázaro morreu, estava vivo no seio de Abraão. O rico, quando morreu, estava vivo no inferno, não estava a dormir. Vivo no inferno. Aquele que morre vai estar vivo. O que é morte, irmão? É a separação do teu corpo, tua alma e teu espírito. O dia da morte, como é que acontece o dia da morte? Aquilo é você fecha os teus olhos nesse mundo e você abre os teus olhos para onde você escolheu viver eternamente. Para onde você escolheu viver eternamente. Eu gostaria que vocês ouvissem isso com muita seriedade. Muita seriedade. Só pelo fato de saber que nós não sabemos o dia que vamos morrer, irmão. E tem muita gente que pensava que iam viver o ano 2021, mas não estão a viver. É preocupante. Sei que há quem diz, não, eu sou jovem. Tem jovens que também estão a morrer. Sou criança. Crianças também estão a morrer. Nesse tempo aqui não tem mais idade. Você pode sair daí, alguma coisa acontecer, e você ir embora. Eu não gostaria que você está aqui nesse lugar, ouvir a palavra de Deus, você morresse e fosse do inferno. Não é desejo de um homem de Deus, não é desejo. Não é o desejo de Deus. Não é. Então Deus é justo. Amém. Então Deus, como é justo, diante da morte, se você morreu, Deus vai manifestar a sua justiça, como Ele é justo. Nós já estamos totalmente habituados a ouvir que Deus é amor, Deus é amor. Hoje se prega só que Deus é amor. Eu até não consigo entender. Se essas pessoas querem pegar que Deus é amor, nunca leiam que Deus também é justo, é juiz. Eu não consigo entender. Quer dizer, tem pessoas dentro da Bíblia que escolhem coisa de pregar. Irmão, deixa eu levantar, temos que pregar toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Gênesis, Apocalipse, tem que pregar tudo.
Temos que pregar toda a Bíblia. Irmão, Canal, está entendendo isso? Pregar toda a Bíblia. Mesmo aquela parte difícil, prega. Recentemente eu fiz uma publicação contra os falsos profetas e pessoas ficaram nervosas comigo. Eu lhes disse, me confirme, me mostre na Bíblia que a Bíblia não fala contra os falsos profetas. Ninguém fez isso. Tchau, babano. E tem um falso profeta aqui que fez uma publicação, até me identificaram, não já foi me identificar, veio ver isso, me respondendo, sabe qual é a resposta dele? Ele disse, como você disseste que nunca viste um profeta bíblico, que eu disse, nunca vi um profeta bíblico em Cabinda, eu vou te convidar para ir em Benguela, eu acho que vou partilhar aquilo para vocês todos verem, partilha no Facebook, vou te convidar para ir em Benguela tem uma casa lá, um senhor que trata pessoas que não veem bem para poderem ver. Quer dizer que está me mostrando caminho para ir no Quimbandeiro. Aquele que diz que ser profeta bíblico. Você acha que essa é maneira de responder a alguém? Quando um profeta diz ser um profeta bíblico e ele é criticado, tem que responder com base nas escrituras. Porque a Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, a escritura, é inspirada também para repreender. Então, repreenda com a Bíblia. Como é que você vai repreender sem Bíblia? Você vai repreender, me ensinar para ir no bruxo, para me abrir o olho para ver que o profeta é verdadeiro. Que profeta é esse? Esses miúdos em Cabinda. Amém. 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 Amém, João. Que Deus seja louvado. Que Deus nos ajude. Amém. Irmão, Deus não vai colocar no céu os que vivem no pecado. Aqueles que lutam contra o pecado, sim. Ele cometeu, mas ele levantou. Ele cometeu, mas ele se arrependeu. Diz, não, eu não posso viver nisso. Isso não agrada a Deus. E ele volta na presença de Deus. Esse sim. Esse sim. A Bíblia diz que não há um homem justo na terra que faz o bem e nunca peca. Irmão, todos nós temos falhado. Todos nós. Você nunca fornicou, mas você ainda cometeu outros pecados. Todos nós falhamos. Você não faz aquilo, mas fez uma outra coisa. Todos nós temos falhado. O problema é como nós lidamos com nossas falhas. Nós voltamos a Deus. Se nós voltamos a Deus, quando chegar aquele momento que vamos morrer, será gozo. Se nós estamos com Deus na vida, a morte não vai nos separar de Deus. Se nós já hoje andamos em santificação, a morte não vai nos separar da presença de Deus. Mas se nós já estamos mortos espiritualmente, não tem como a morte não nos levar daquele lugar de perdição. E eu garanto para vocês, irmão, todos aqueles que estão no inferno, todos aqueles que vão no inferno, eles se arrependem bastante. Eles se arrependem de todas as oportunidades que eles tiveram para poder entregar suas vidas a Deus. Mas eles não puderam fazer isso. Eles não puderam. E arrependimento é só antes da morte. Antes da morte. Depois da morte não existe arrependimento. Não existe prolongamento. Não, alguém morreu, vamos purgar a salvação dele, porque ele foi no purgatório. Não existe. Na Bíblia não existe. Purgatório da católica não existe na Bíblia. Se alguém morreu, pode te fazer missa de 7 dias. Se você não foi salvo, não se arrependeu, antes de morrer é inferno. Mesmo se padre